As chuvas começaram a banhar o estado do Ceará, mas em muitas comunidades ainda continuam as dificuldades no abastecimento de água. É o que acontece em municípios da região dos Inhamuns. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal moveram uma ação civil pública para a retomada da Operação Carro-Pipa no município de Itauá. O promotor de justiça Juscelino Soares, titular da terceira Promotoria de Justiça de Itauá, está conosco aqui no Jornal Alerta Geral para falar sobre as falhas na Operação Carro-Pipa. Promotor, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Com essa mobilização do Ministério Público Estadual, a Operação Carro-Pipa voltou à normalidade em comunidades da região dos Inhamuns, especificamente em Itauá. Bom dia! Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia. Eu primeiramente agradeço o espaço, esse contato com a população, a possibilidade de explicar a atuação do Ministério Público é sempre muito importante. Em Itauá, nós tivemos um problema em relação ao abastecimento de água potável à população, que foi a suspensão da Operação Carro-Pipa durante praticamente o ano inteiro. No início do ano, de janeiro a junho, a operação permaneceu suspensa. Tivemos o abastecimento praticamente em metade do mês de junho e julho, e depois disso a operação continuou suspensa. Então a população se viu privada, a população das comunidades rurais, se viu privada dessa água para beber quase que o ano inteiro, né? Então o que acontecia era que no ano passado, no ano de 2020, a operação teve seu início e a água vinha de uma fonte do Piauí que todos gostavam, a água era potável, a água era muito boa, é uma água reconhecidamente tida como de excelente qualidade. A União, representada pelo o Exército, com sede lá em Crateús, resolveu mudar a fonte de captação. Tirou do estado do Piauí, levou para uma fonte de captação no município de Aiuaba, que se situa lá na região dos Inhamuns, a cerca de 70 quilômetros de Itauá. Depois que houve essa mudança da fonte de captação, a população de Itauá, também a população de Arneiroz, que foi ouvida, passou a ser só reclamação. Dizia que a água era muito salobra, que quando recebia a água, já no dia seguinte se formava inclusive uma capa de sal sobre a água e que não tinha a menor possibilidade de consumo. E acontecia de o município ter a obrigação de fazer a captação de parte da água, mandar para laboratório para que essa água fosse analisada e enviava para o Exército para que fosse feito o laudo, para que o Exército atestasse a qualidade da água, né? O laudo atestando. E o Exército, ao receber o laudo com a qualidade ruim da água, suspendia a operação. Não possibilitava a mudança da fonte de captação nem nada do tipo. Então, a população não recebia água porque o ponto de captação era ruim e a União dizia que o ponto de captação era bom. Então, a população, no meio dessa guerra de desinformação, ficava desabastecida. Depois de uma série de diligências junto com o Ministério Público Federal, nós não conseguimos nenhum tipo de avanço e a única forma de solucionar tudo isso foi judicializar. Então, nós entramos com a ação agora no final de 2021 e a liminar foi deferida pela Justiça Federal. Foi dado o prazo de 45 dias para que todas as providências, tanto administrativas quanto orçamentárias, fossem adotadas para que a operação fosse retomada do poço na cidade de Pio Nono, lá no estado do Piauí, que tem uma água já com laudos recentes, retomada, feitos novos laudos, e esses pontos de captação fossem retomados e uma população em Itauá, tão somente de aproximadamente 25 mil pessoas, voltassem a receber essa água para ingestão, para beber
agora já no início de 2022. Promotor Juscelino Soares, nós tivemos oportunidade aqui ao longo de 2021 de trazer relatos com o nosso correspondente Alverne Lacerda sobre o drama enfrentado por comunidades da região dos Inhamuns, especialmente de Itauá, com queixas sobre a água salobra que era captada no município de Aiuaba, gerando assim prejuízos à saúde dessa população. Acompanhamos essa luta da população e é lamentável que ao longo de um ano, ao invés de ser uma solução apresentada, apontada, nós tivéssemos a retirada dos carros-pipas, porque a população reclamava da qualidade da água e ao invés da água ser substituída, do transporte ser substituído, simplesmente cortaram o fornecimento de água. Vamos torcer agora que essa medida, a partir da ação do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, se torne real. O senhor disse que são 45 dias dados para a Defesa Civil, para o Exército se manifestarem em relação a esse prazo, a regularização da operação Carro-Pipa. Caso não haja uma resposta concreta, qual medida será adotada nesse sentido, promotor? Isso. A decisão liminar da Justiça Federal nesse prazo, a decisão foi de meados de dezembro, entre 10 e 15 de dezembro, salvo engano. Então, o prazo já iniciou a contagem. Na verdade, a contagem iniciou agora no começo de janeiro, porque a União foi intimada agora no início de janeiro. Então, a União já foi intimada para que restabeleça o abastecimento, né? Então, a União, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, do Ministério do Desenvolvimento Regional, perdão, ela já foi intimada para que adote as providências. Então, através do Exército, que é o braço executor da política de distribuição de água, da Operação Carro-Pipa, ela já tem que implementar as medidas de execução da distribuição de água, né? Tanto as medidas administrativas, ou seja, o recredenciamento dos transportadores, né, conhecido como os pipeiros, o pessoal que transporta a água, quanto à questão orçamentária. Um ponto que o governo federal sempre alegou em relação à mudança do ponto de captação do Piauí aqui para o Ceará, para o município de Aiuaba, foi a questão da economia, né? Dizia-se que havia uma economia de 600, 700 mil reais para essa mudança. A questão é que essa economia, se é que existia, ela vinha acompanhada de um prejuízo para a população enorme, né? Assim, as pessoas deixavam de ter uma água que era muito boa de beber, de ingerir, e isso eu consigo atestar, inclusive pessoalmente, porque eu também trabalho no município de Parambu, eu sou promotor em respondência por lá, e nesse mesmo procedimento eu escutei a chefe da Defesa Civil de lá. Eu pessoalmente vou em Parambu toda semana, e lá no fórum eu já bebi a água que vem de Parambu, nos carros-pipas de lá, né? Então eu consigo, inclusive, dar depoimento pessoal do gosto da água. E mesmo tirando essa questão do meu depoimento pessoal, eu ouvi formalmente no procedimento a chefe da Defesa Civil. E lá em Parambu, a Operação Carro-Pipa é abastecida com esse mesmo ponto de captação lá do Piauí. E lá não tem problema nenhum, a população recebe água de muito bom grado, a água é de qualidade, né? Então, essa economia, pois não. Não, é porque eu quero aqui, nós estamos aqui no intervalo aqui do Jornal Alerta Geral, eu quero voltar nessa conversa com o senhor em um minuto. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o promotor de justiça Juscelino Soares sobre esse drama do abastecimento com água salobra em comunidades da região dos Inhamuns. Em um minuto a gente volta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no Jornal Alerta Geral. Alerta Geral.
Voltamos aqui no Jornal Alerta Geral para falar sobre um drama enfrentado pelos moradores de comunidades da região dos Inhamuns, que afeta também outras áreas do interior do Ceará, que há dificuldade no abastecimento de água. Promotor de Justiça Juscelino Soares, para encerrar a nossa conversa aqui, o senhor disse que o prazo para o governo federal responder a esse pedido, a essa decisão do Judiciário Federal, é de 45 dias. Nesse prazo, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal esperam que essa retomada da água, da distribuição de água por meio de carro-pipa, seja sim efetivada ao longo do mês de janeiro? Isso, exato. A decisão já é no sentido de que, nesse prazo de 45 dias, que se iniciou agora em janeiro, com a intimação da União, de que, através do Exército, que é o braço de execução da Operação Carro-Pipa, as providências executórias, né, de distribuição da água, o recadastramento dos transportadores, dos pipeiros, seja feito já pelo Exército, a verba orçamentária para custear a distribuição da água também já seja providenciada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, e agora já no início de fevereiro, meados de fevereiro, a operação seja retomada, ou seja, já é uma decisão impositiva, então não tem a opção da União adiar, postergar o início da operação. Existe a possibilidade de recurso da decisão liminar, mas eu, sinceramente, não acredito que o Tribunal Regional Federal vá ser insensível, né, com essa demanda da população, porque se trata de uma questão de dignidade, de sobrevivência à questão da água para a população, né? Então, eu espero que, de fato, agora em fevereiro, início de fevereiro, nós tenhamos a retomada do abastecimento, e a decisão judicial é para ser cumprida nesse sentido, não tem muito o que a gente questionar, não. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o promotor de Justiça Juscelino Soares. Promotor, agradeço a sua presença no Jornal Alerta Geral, desejo ao senhor um bom dia e um bom trabalho.